Imagine uma colônia inteira, centenas de pessoas desaparecer da noite para o dia, deixando para trás apenas um enigma. É isso que aconteceu em 1590, na ilha de Roanoke. Uma neblina densa paira sobre a floresta, o ar pesado de mistério. Um explorador solitário avança com cautela, seus passos abafados pelas folhas secas. Ele se depara com um assentamento abandonado, casas vazias, um silêncio sepulcral que grita a ausência de vida. Esta é a colônia perdida de Roanoke, um dos maiores mistérios da história americana. Um enigma que desafia séculos de investigação. A história oficial esconde detalhes cruciais e estamos prestes a desvendar o que realmente pode ter acontecido e por que esse mistério perdura há tanto tempo. No século XVI, a Inglaterra, sob a liderança visionária de Sir Walter Raleigh, sonhava em estabelecer uma presença permanente no Novo Mundo, um contraponto ao domínio espanhol. Depois de tentativas iniciais frustradas, Raleigh patrocinou uma nova expedição. Em 1587, um grupo de colonos, liderado pelo governador John White, partiu rumo à América. Entre eles estavam sua filha, Eleanor Dare, e a neta, Virginia Dare, que se tornaria a primeira criança inglesa a nascer em solo americano. A chegada à ilha de Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte, foi cheia de esperança, mas também de desafios monumentais. A escassez de recursos era constante. As relações com as tribos nativas, como os Powhatan, eram frequentemente tensas e, por vezes, hostis. O planejamento era deficiente e a colônia lutava para se estabelecer. Diante da urgência, John White, com o coração apertado, decidiu retornar à Inglaterra em busca de suprimentos e reforços. Ele prometeu um retorno rápido, sem saber que o destino tinha outros planos. A Europa estava em ebulição. A Guerra Anglo-Espanhola, com a ameaça iminente da Armada Espanhola, paralisou a navegação e tornou a viagem de volta a Roanoke impossível por longos 3 anos. John White, angustiado e impotente, viu o tempo passar. Cada dia uma tortura, sabendo que sua família e sua colônia dependiam de seu retorno. Finalmente, em 1890, John White conseguiu uma passagem de volta para Roanoke. A viagem foi pontuada por uma mistura de esperança e o medo mais profundo. Ao se aproximar da ilha, o silêncio era a primeira coisa a ser notada. Não havia fumaça das chaminés, nenhum sinal de vida. O assentamento estava completamente abandonado. Casas desmontadas, paliçadas intactas, mas vazias. A busca desesperada por sua família e pelos colonos começou. Foi então que a descoberta mais enigmática da história surgiu. Em um dos postes da paliçada, White encontrou a palavra Croatoan entalhada. Em uma árvore próxima, as letras Cerro. Não havia nenhum sinal de perigo, como a cruz maltesa que ele havia instruído os colonos a gravar caso estivessem em apuros ou fossem forçados a partir. A ausência desse sinal deixou White ainda mais perplexo. O que significava Croatoan? Para onde tinham ido todos? Sua família? Sua neta? Todos haviam desaparecido sem deixar um único corpo, um único rastro de luta. A perplexidade de John White era avassaladora. Ele havia perdido tudo. No entanto, o tempo para investigar era curto. Uma tempestade iminente ameaçava a expedição e a tripulação, amedrontada, recusava-se a permanecer. White foi forçado a partir, levando consigo apenas o mistério e a dor de uma perda inexplicável. A ilha de Roanoke guardava seu segredo, e o legado de sua colônia perdida começava a se solidificar na história. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Diante do silêncio ensurdecedor de Roanoke e da palavra misteriosa, John White partiu, mas o enigma permaneceu, alimentando gerações de historiadores, arqueólogos e curiosos. A teoria mais aceita, e talvez a mais esperançosa, sugere que os colonos de Roanoke não desapareceram, mas se integraram a uma tribo nativa amigável, os Croatoan, também conhecidos como Hatteras. A própria palavra Croatoan entalhada no poste, e a ausência da cruz maltesa, que indicaria perigo, são vistas como as principais evidências. Se os colonos tivessem sido atacados ou estivessem em perigo, White esperava encontrar aquele símbolo. Sua ausência sugere uma partida, talvez não voluntária, mas organizada e para um local seguro. Anos mais tarde, artefatos europeus, como joias e ferramentas, foram encontrados em sítios arqueológicos de tribos nativas na região, indicando uma possível miscigenação cultural. Relatos de exploradores posteriores também mencionam indivíduos com características europeias vivendo entre as tribos, falando inglês e possuindo objetos ingleses. Seriam esses os descendentes dos colonos de Roanoke? A integração faria sentido para a sobrevivência em um ambiente desconhecido e, por vezes, hostil. As tribos nativas, por sua vez, poderiam ter acolhido os colonos por diversas razões. Necessidade de alianças contra tribos rivais, interesse em trocas comerciais ou simplesmente compaixão.
A perspectiva de ter novos conhecimentos e tecnologias europeias também poderia ser um atrativo. No entanto, há uma face mais sombria para o mistério que aponta para a teoria do massacre por tribos hostis. A rivalidade entre os colonos e certas tribos nativas, como os Powhatan, era latente. Incidentes de violência já haviam ocorrido antes de John White partir. A possibilidade de um ataque surpresa que resultasse na destruição da colônia é uma hipótese perturbadora. Mas, se houve um massacre, por que não havia corpos, sinais de batalha ou valas comuns? Alguns argumentam que os atacantes poderiam ter removido todas as evidências para evitar retaliação. John Smith, o famoso explorador de Jamestown, anos depois, relatou que os Powhatan haviam se gabado de ter massacrado os colonos de Roanoke. No entanto, a confiabilidade dos relatos de Smith é sempre questionada, pois ele tinha seus próprios interesses e uma tendência a exagerar para propaganda ou para justificar suas ações. Além destas duas teorias principais, existem outras, mais especulativas, que tentam preencher as lacunas do mistério. Poderia a colônia ter sucumbido a doenças desconhecidas ou à fome? A escassez de alimentos era uma preocupação constante. Mas, novamente, por que não haveria corpos ou valas comuns? A ausência de restos mortais é um dos aspectos mais intrigantes de Roanoke. Outra possibilidade é que um desastre natural, como um furacão ou um tsunami, tenha varrido a colônia, deixando poucos vestígios. A região é propensa a tais eventos, mas a probabilidade de um evento tão devastador, sem deixar rastros tangíveis, é baixa. E a palavra Croatoan ainda precisaria de uma explicação. Haveria a chance de os colonos terem abandonado a ilha por conta própria, construído embarcações improvisadas e tentado retornar à Inglaterra, mas se perdido no mar. A falta de evidências de construção naval em grande escala torna essa teoria menos provável. E a intervenção espanhola? A Espanha tinha grande interesse em eliminar qualquer presença inglesa na América, mas não há registros de uma expedição espanhola que tenha atacado Roanoke. Por fim, há as teorias que beiram o sobrenatural, alimentando o folclore local com lendas de fantasmas e maldições. Embora não sejam endossadas pela ciência, essas narrativas mostram o quão profundamente o mistério de Roanoke tocou a imaginação popular, transformando-o em um conto assombroso sobre o inexplicável. A verdade, contudo, é provavelmente mais mundana, mas igualmente elusiva. O impacto duradouro do mistério de Roanoke transcendeu séculos, tornando-se um dos maiores enigmas da história americana. Sua influência se espalhou pela cultura popular, inspirando livros, filmes, séries e jogos que tentam desvendar o inexplicável. A perpetuação dessa lenda reflete o fascínio humano pelo desconhecido, pela história que se recusa a ser completamente contada. Para a historiografia da colonização inglesa, Roanoke serviu como uma lição amarga sobre os desafios do planejamento, das relações com os povos nativos e da logística em um novo continente. Contudo, o presente nos oferece novas esperanças. A arqueologia moderna, munida de tecnologia avançada, continua a busca incansável por respostas. O projeto First Colony Foundation, por exemplo, tem liderado escavações recentes na ilha de Roanoke e arredores, utilizando o georradar para mapear o subsolo sem perturbar sítios históricos. Essas investigações levaram à descoberta do que é conhecido como Site X, um local que pode ter sido um segundo assentamento ou um refúgio para os colonos. Possivelmente um forte interior indicado em um mapa de John White que continha uma estrela de 4 pontas, antes obscurecida por um remendo. A análise desse mapa, revelando detalhes que antes estavam ocultos, abriu novas avenidas para a pesquisa. A dendrocronologia, o estudo dos anéis de crescimento das árvores, também tem sido empregada para analisar as condições climáticas da época, revelando que os anos do desaparecimento dos colonos podem ter coincidido com uma das piores secas da região em séculos. Essa descoberta adiciona um novo elemento às teorias de fome e escassez, tornando a assimilação com tribos nativas ainda mais plausível, pois a sobrevivência em um ambiente tão hostil exigiria recursos e conhecimentos locais. Além disso, a análise de DNA surge como uma ferramenta promissora. O projeto Croatoan DNA busca por descendentes dos colonos entre as populações nativas locais, especialmente aquelas que habitam a região há séculos. A esperança é encontrar marcadores genéticos que possam ligar as famílias europeias de Roanoke aos seus possíveis descendentes nativos, oferecendo uma prova biológica da integração. Embora essas descobertas e tecnologias modernas forneçam novas pistas, elas também geram controvérsias e ceticismo, pois cada nova evidência precisa ser rigorosamente verificada e contextualizada. Ao final desta jornada, o mistério de Roanoke permanece complexo e sem uma resposta definitiva.
A beleza da história, muitas vezes, reside justamente naquilo que permanece desconhecido, nas perguntas que continuam a nos impulsionar, a investigar e a questionar as narrativas estabelecidas. A história da colônia perdida é um lembrete pungente da fragilidade da vida humana diante da natureza implacável e da ousadia dos primeiros colonos que se aventuraram em um mundo novo e desconhecido. A saga de Roanoke nos ensina que a história não é apenas um conjunto de fatos, mas um tecido de possibilidades, sussurros do passado que ecoam no presente. Cada nova descoberta é um fio que se adiciona a essa tapeçaria, mas o desenho completo ainda nos escapa. O que você, que nos assiste, acredita que realmente aconteceu em Roanoke? Deixe sua teoria nos comentários e junte-se à investigação deste enigma que desafia o tempo e a lógica. Enquanto o sol se põe sobre a ilha de Roanoke e o vento sussurra entre as árvores, o mistério de uma colônia inteira que desapareceu continua a nos assombrar, esperando que um dia, talvez, seu segredo seja finalmente revelado.